Obrigado por estarem aqui. Aproveitem o vídeo. A internet é um lar das mais diversas lendas e mistérios. Muitas vezes, do mundo dos videogames. Muitos devem se lembrar de algumas delas, mas uma das mais desconhecidas, porém conhecida por alguns, mas talvez esquecida, e que está no fundo mais profundo de suas mentes, é a lenda do jogo de Theater, ou em português, o teatro. O misterioso jogo que nunca foi lançado. De Theater. Foi um jogo que era para ser lançado na mesma época do jogo Doom. E ambos seriam jogos 3D, mas com modelos 2D. Mas aí que vem uma coisa um tanto bizarra sobre ele. Muitos dizem que esse jogo nem ao menos existiu. E outros relatam ter sim o jogado. Mas foram poucos que realmente conseguiram jogar. Por quê? Uma cópia de tal jogo é muito rara. Sendo só na internet que realmente trouxe esse misterioso jogo a um nível maior de conhecimento. Mas mesmo assim, continua difícil encontrar uma maneira de julgá-lo. Os relatos dizem que o jogo nunca era mencionado o seu criador, nem mesmo na capa do jogo, ou nos termos de uso para baixá-lo, tornando esse jogo ainda mais esquisito. E além disso, a instalação do jogo não era feita de uma maneira muito normal. Porque o jogo sempre, sim, sempre, travava após concordarmos com os termos de uso. E o jogo simplesmente não abria. Teria que o computador ser reiniciado para realmente funcionar. No jogo em si, você começava em um corredor, similar aos corredores de cinemas antigos, ou melhor, de teatros antigos, que vemos em filmes, com tapete vermelho, quadros de filmes na parede, e coisas do tipo. E à frente, estava um homem, que ficou conhecido como o bilheteiro. Afinal, suas roupas vermelhas, claramente, eram de um bilheteiro. A única coisa estranha era seu rosto, que era um tanto distorcido. Ao interagir com ele, o homem dirá: Obrigado. Por favor, aproveite o filme. Então, como você está, aparentemente, em um corredor de teatro, muito provavelmente, o corredor à frente te levaria à sala para ver a peça, como o próprio bilheteiro indicava. Mas era aí que começava o problema, pois, nesse ponto do jogo, começará alguma espécie de looping, que pode ocorrer inúmeras vezes, pois existe uma grande possibilidade de você simplesmente voltar ao início do corredor, falar com o bilheteiro, entrar na sala e começar isso tudo de novo, repetindo esse processo inúmeras vezes. Ou pelo menos, até que em algum momento, isso mudará. Pois, em algumas ocasiões, pode ser que o bilheteiro não apareça. E nesse, e único exclusivo momento, é quando você conseguirá chegar
aparentemente, ao final do corredor. E lá, você encontrará L, o conhecido como o homem da cabeça de redemoinho. Um ser muito parecido ao bilheteiro, mas com a óbvia diferença na cabeça. Assim, um alto chiado tocará, e o jogo, aparentemente, retornará ao Lupin. Mas, agora, algo muito diferente acontecerá. Pois, os quadros, onde estavam os quadros dos filmes, que estavam naquele corredor, estavam, agora, com fotos dele, o homem da cabeça de redemoinho. E à nossa frente, o bilheteiro havia voltado, mas se movimentando de uma maneira meio inquieta, como se estivesse tremendo de medo. Ao tentarmos falar com ele, uma pequena caixa de texto aparecerá, mas completamente ilegível, mas que muitos dizem estar escrito: Não alcance os outros níveis. E assim que passamos ao corredor, nós nos deparamos ao possível último corredor, onde nem o bilheteiro, nem ninguém estará lá. E à nossa frente, apenas haverá uma parede, onde se nós nos aproximarmos, o jogo travará. Muitos talvez estejam muito confusos do que exatamente esse jogo se trata. Bem, vou explicar. Muitos dizem que esse jogo nunca existiu, porque ele na verdade nunca foi lançado. Por isso, eu falei que alguns relataram ter jogado, mas são poucas pessoas que têm uma cópia. Ele foi um jogo criado por uma empresa inglesa chamada Salida Software, e ele era para ser um jogo apenas para entreter. Talvez apenas para você se divertir assistindo coisas que o jogo mostraria para você, como no teatro. Mas o problema é que esse jogo nunca chegou a ser finalizado, por conta de vários problemas que o jogo possuía, como o próprio homem da cabeça de redemoinho. Sim, ele era um erro do jogo. O Lupin também, já que a sala de teatro, onde você deveria entrar, nunca foi finalizada, nos fazendo voltar ao primeiro corredor. Ou seja, o jogo não necessariamente foi feito para assustar, ele só estava inacabado. Ele apenas foi um jogo que foi entendido mal. Ou pelo menos, até nós lembrarmos de uma coisa. Uma das falas do bilheteiro. Lembram quando ele disse: Não alcance os outros níveis. Além disso, como falei, ele parecia meio inquieto quando disse isso. Então, do que aparentemente o bilheteiro estava com medo. E será mesmo que o homem cabeça de redemoinho seja apenas um erro do jogo? E também, o que será que tem nos outros andares que o bilheteiro falou? Bem, não se preocupem. É só um jogo inacabado. Isso se não for apenas o que eles querem que você acredite.